Direito, tecnologia, inovação. Esse é o Lawyer to Lawyer da Freeló. Olá, advogados! Olá, advogadas! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Lawyer to Lawyer da Freeló. Se você não me conhece, eu sou Júlia Rezende, sou fundadora e CEO da Freeló, e hoje eu estou com um convidado que é especialista em direito do trabalho, é sócio de escritório. A gente vai falar um pouco de tudo, um pouco sobre como construir um escritório trabalhista de excelência, algumas polêmicas também do direito do trabalho. Mas antes de apresentar ele para vocês, eu queria lembrá-los de vocês que ainda não se inscreveram na nossa newsletter Direito ao Ponto, que se inscrevam, ela é gratuita, semanal, todas as semanas, para você começar a sua advocacia um passo à frente, sempre com as melhores práticas, tendências e dicas de produtividade. E agora, revelando aqui o meu convidado de hoje, Júlio Bahia, muito obrigada pela sua presença. Eu estou aqui com o Júlio, né, que é sócio do Abras Guimarães Advogados. Ele é mestre em Direito do Trabalho pela UFMG. Ele é vice-presidente da AMAT, conselheiro seccional da OAB-MG. Ele é pós-graduado em advocacia civil, especialista em direito material e processual trabalhista, é professor com mais de 20 anos de atuação e também é mentor de advogados em prática trabalhista. E já estou super animada para esse papo, Júlio. Eu queria te agradecer novamente pelo convite. Pelo convite não, né? Por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Muito obrigada, é um prazer te receber. Eu que agradeço o convite, Júlio. Um prazer estar aqui nesse podcast tão bacana e de um jeito leve, levando conhecimento para todo mundo. Então, eu que fico lisonjeado de estar aqui e não tenho dúvida, vai ser um bate-papo muito legal de questões igual você já apontou, da advocacia, de gestão, também as polêmicas do direito do trabalho. Quem assistir aí, eu tenho certeza que vai gostar bastante. Eu tenho certeza também, porque a gente já estava aqui aquecendo os motores antes de começar a gravação e eu já estava, nossa, talvez se isso já estivesse sendo gravado já estaria ótimo. Então, estou super animada para o nosso papo aqui e com certeza o pessoal que está nos acompanhando vai aprender bastante. E, Júlio, acho que para a gente começar, queria que você contasse um pouquinho assim da sua jornada, da sua trajetória. Você tem esse background de ser sócio, mas ao mesmo tempo é super técnico, é mentor de advogados, então acho que você é um perfil assim completo para estar aqui no Lawyer to Lawyer. E hoje a ideia é justamente aproveitar um pouquinho cada um desses pontos de vista seus aqui. Bacana. Falamos até no offline, eu tenho talvez um estilo um pouquinho diferente do que a maior parte Assim dos advogados hoje propaga, mas a gente chega lá. Então, assim, minha jornada, para não ser muito extensa, que eu já tenho 20 anos, a gente não pode mentir mais a idade, né? Mas 20 anos de advocacia. Desde a faculdade eu já era, na verdade, desde antes da faculdade eu era sugestionado para o direito, porque meu pai era advogado, eu tenho uma irmã também que é sócia do escritório, que é advogada. Meu pai de formação é civilista, minha irmã ficou um tempo no escritório, depois foi para o mercado, depois voltou, né? Essas questões de mulher, quando constitui família, a gente sabe as dificuldades que enfrenta no mercado de trabalho. E eu era resistente primeiro ao fazer direito, sempre gostei muito de futebol, pensei também em administração, mas acabei no direito e ali já sugestionado um pouco pelo direito do trabalho, porque meu pai foi defensor público, aposentou, mas embora civilista, a advocacia que ele tinha ali era em sua maioria de ações trabalhistas. Tentei fugir disso na faculdade, mas já fui pescado ali pelo um dos meus mestres, que é o Antônio Álvares da Silva, um dos maiores juristas do país, desembargador aposentado aqui, e já iniciei ali, né, fazendo monografia, TCC e tudo mais. Tentei fugir um pouquinho, como você leu aí no currículo, indo para uma pós-graduação de advocacia civil, porque eu sempre tive no horizonte que o advogado tem que ter uma formação, embora seja relevantíssimo ser especialista, mas você tem que ter uma noção do todo. Então, fui para essa pós-graduação, que tinha um diferencial também essa parte de gestão de escritórios, além de ser na área civil, que é muito complementar e próxima ao direito do trabalho, e depois me vi no mestrado, que aí eu realmente já estava advogando bastante, né, na área trabalhista, com muita ênfase nesse ramo. E ali eu resolvi também entrar na docência, que era algo que não me passava pela cabeça.
Legal. Curiosamente, talvez você não acredite, mas era muito tímido. Na faculdade eu não apresentava nenhum trabalho, hoje eu estou em rede social, sustentação oral, audiência aqui. E aí, né, iniciei o escritório, eu falo, eu tive e isso até que me levou até a mentoria que eu faço hoje. Eu tive um começo, mas não foi um começo tão fácil como as Uhum. pessoas que vêm de fora julgam. Falam assim: ah, o Júlio é filho de advogado, tinha uma irmã mais velha advogada, então tudo fácil. Não, porque era um escritório pequeno, então, mas era muito, porque eu tinha meu pai com uma baita experiência, né, já bem mais velho, e que me deu uma oportunidade ali de estar à mesa, uma cadeira, então eu não tinha custo para trabalhar. Ele me pagava ali o equivalente a um salário mínimo para ajudar pontualmente, mas eu até contava hoje para uma mentorada que eu não tinha o que fazer, né? Não tinha cliente. Então Uhum. fui correr atrás de cliente. Aí Legal. já com essa visão de negócio, chamei 2 colegas para ingressar na sociedade. Falei, meu pai, olha, isso não é um escritório, é uma empresa. Ele quase me jogou pela janela, não aceitou muito bem isso. E aí, né, cotidianamente, com aquele esforço, não tinha internet, fui buscando outros espaços, Câmara Americana, enfim, meios como o do mestrado para Uhum. formar parcerias, conhecer colegas, e aí a carreira foi desenvolvendo, é uma carreira de 20 anos, mas que ela cresce a cada dia, e essa paciência que às vezes hoje as pessoas não têm. E aí Aham. nessa jornada eu vim, né, e depois entrando nesses outros meios que eu acho que a gente tem que colaborar de forma genuína, gratuita, com um propósito mesmo, na nossa associação de advogados trabalhistas, na própria OAB, em Uhum. atividades paralelas, como cursos gratuitos, e na própria rede social, né? Então, canal no YouTube, Instagram, enfim, acho que são meios que a gente tem que utilizar, ferramentas que são muito boas para a gente difundir o conhecimento para os colegas advogados e também para quem não é da área, minimamente saber. Então, já me alonguei muito aqui na Que trajetória, isso. mas só para já dar um spoiler mais ou menos de como eu cheguei até onde estou e óbvio que quero continuar crescendo e me qualificando. Muito interessante. Acho que o que é legal, assim, é que você foi galgando, assim, seu espaço em vários ambientes diferentes, né? Tanto no offline quanto no online, e construindo esse caminho de ser super mão na massa, igual você já trouxe que adora ser, Exato. mas ao mesmo tempo é mentor de advogados, produz conteúdo também. E, Júlia, queria aproveitar essa deixa, né, de que você falou que no início não foi tão fácil assim, né, foi um caminho que você foi trilhando, e que aos poucos, né, você foi construindo esse reconhecimento, assim, na área trabalhista, e você pega muito para esse lado, né, da excelência técnica, né, você é altamente técnico também. Então, como que você vê hoje esse desafio assim da técnica, como construir um escritório assim com essa técnica elevada, e enfim, queria a sua visão sobre isso. Essa é uma pergunta muito interessante, Júlia, porque eu sempre primei minha carreira e hoje, inclusive, por isso que gosto e leciono em graduação também, não só em pós, como Legal. muitas vezes as pessoas me perguntam, poxa, mas é muito cansativo? É, mas esse ponto da qualificação para mim é o primordial, porque Uhum, educação transforma, né? Educação é fundamental. E hoje, muitas vezes as pessoas acham que a gente também adquire conhecimento nessa velocidade, né, da uhum, internet, de um vídeo, e não é. Não é. Então, esse é um desafio que eu vejo para quem está entrando no mercado de trabalho, sim. A cada dia a gente aprende. Eu falo para os meus alunos de graduação que eu aprendo com eles, uhum, isso é uma verdade, que tem perguntas, tem às vezes um insight que mesmo com 14 anos de sala de aula e 20 de advocacia eu não tive. Numa uhum, audiência surgiu uma questão diferente que eu não tinha pensado. Então, assim, o desafio hoje que eu vejo maior é sim de termos muitos advogados qualificados. Não que não tenham, uhum, tem, mas essa tem que ser uma preocupação constante. Não é de um momento da vida, não é assim, eu me formei, eu não vou aham, estudar mais. Quem optou pela advocacia vai estudar todos os dias. Eu acredito que isso seja em qualquer profissão, sim. mas eu tenho que dizer aqui do nosso recorte, do meu recorte da Uhum, advocacia trabalhista, que é estudo cotidiano. Então, é é, uma súmula nova, é uma tese vinculante, é uma decisão, é um tema, enfim. Então, esse é o maior desafio que eu vejo. Maior até do uhum, que o da própria gestão do escritório. Então, as legal. pessoas terem a consciência de que precisam se qualificar constantemente, porque a oferta no mercado de
bons cursos de pós-graduação, de curso de extensão, de mentoria, enfim. Hoje a gente tem uma facilidade e um acesso muito grande a isso, até a preços muito mais acessíveis do que na minha época. Eu me lembro que a pós-graduação que eu fiz era aula por satélite, não tinha como por internet, se chovia, não tinha aula, né? E era a forma de qualificar, porque a aula era em São Paulo, tinha um tutor em sala de aula. Então, assim, a mensagem tem qualificar dia a dia, mas a pessoa que tem que querer correr atrás. Não adianta eu falar, você tem que fazer, a pessoa que tem que ter essa consciência. Muito legal. E assim, acho que até dentro desse tópico, o que para você define a excelência, assim, na área trabalhista? Porque acho que é uma área em que a gente tem tanto o peso da qualidade técnica, acho que das peças, mas também dos outros atos processuais, né? E acho que a audiência é muito definidora, Sim. Sustentação e outros atos assim também. Então, queria sua visão, assim, o que você olha, assim, um advogado, um escritório, e fala, acho que esse escritório ou esse advogado é muito bom tecnicamente. O que define, assim, para você? É claro que cada um tem uma habilidade maior em determinada área. Então, tem gente que gosta muito de sustentação oral, muito de audiência. E aí a gente descobrir e desenvolver essa habilidade, inclusive no nosso escritório. A gente tem perfis. Então, às vezes, eu tenho um advogado que ele é menos técnico no momento de redigir uma peça, mas que ele é extremamente ágil, esperto, inteligente para fazer uma audiência trabalhista, que é, sem sombra de dúvidas, a mais difícil. Eu falo para os meus alunos de graduação na aula de prática que quem faz uma audiência trabalhista faz qualquer outra assim. Porque se você comeu mosca num ponto ali, precluiu, já era. Você perdeu o direito de ouvir uma testemunha, não tem manualidade no processo. Então, assim, você identificar no advogado e em si mesmo essa habilidade é muito bom. É claro que se você conseguir potencializar um pouco de cada uma, melhor ainda, é o que eu tento, né? Então, assim, eu comecei com a sustentação oral, que muita gente fala, não vale nada, vale, muda. Só que agora, você tem que enxergar que você não vai fazer sustentação oral em todos os processos. Você tem que fazer sustentação oral em algo que for realmente diferente, que seja necessário chamar atenção. Para uma audiência, tem que se preparar antes, né? E eu, com 20 anos de carreira, eu tenho que ler o processo. Eu faço um roteiro de perguntas, né? Porque, poxa, minha memória não é privilegiada, então eu não vou correr o risco de fazer alguma coisa, de faltar alguma coisa. Eu anoto durante a audiência para não esquecer. Então, assim, são estratégias que a gente tem que utilizar para desenvolver cada uma das nossas habilidades. O ideal é que a gente seja o mais completo possível dentro da nossa área de atuação. Mas não impede que eu tenha uma advocacia, como a gente chama de nicho. Olha, eu quero ter uma advocacia de tribunais, vou ficar só com recursos, tentação oral, ou só de peças. Então, isso não desqualifica, é a especialização da especialização, e aí é um caminho de carreira que a pessoa opta, não tem nenhum demérito quanto a isso, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu mesmo, muitas vezes, sou contratado por colegas que não gostam de fazer tribunal, de fazer segunda instância, ou de fazer uma audiência. Então, aí são caminhos e escolhas de carreira. Mas, insisto, qualificação. Perfeito. Acho que eu vou falar isso aqui várias vezes, viu, Júlia? Com certeza. E não é visto de professora, é de advogado. Tá certíssimo. E acho que dentro disso, o que você acha que é o maior desafio, assim, no crescimento dos escritórios? Acho que trabalhistas, mas não só, assim, na sua visão, falta técnica, falta gestão, falta um pouco de tudo? Falta um pouco de tudo. Uma crítica que eu faço, inclusive, nas instituições que eu leciono, na própria OAB, em todo o ambiente, é que nós, advogados, não somos preparados para o mercado. E mais, somos preparados para a briga. Se a gente for analisar a matriz curricular das faculdades, são disciplinas de processo, de litígio, de resolução de conflitos pacificamente. Quantas? Na esfera trabalhista, a gente tem uma cultura muito grande de acordo. Mas e na esfera civil? Não é tão corriqueiro fazer um acordo, reconhecer. Então, o principal ponto que eu vejo aqui, não vou fazer o principal, é o de gestão, que a gente não tem essa formação. Então, como que eu monto escritório? Como que é a parte financeira? Como que eu tenho processo dentro do escritório? Né? Como que eu prospecto cliente? Né? Eu tenho que ter um time comercial? Não tenho? Como que tudo isso funciona? E a questão aí da qualificação. Porque hoje, o que eu vejo é as pessoas crendo que, olha, eu formei, já sou um expert, já sou maior autoridade no assunto. E as pessoas hoje, aí uma outra crítica construtiva, leem muito pouco. É vídeo curto, e um bom livro é fundamental. É insubstituível. Inclusive de literatura, que é isso que faz a gente abrir
a cabeça, a escrever bem. Legal. Então, assim, eu não enxergo, respondendo de maneira objetiva a sua pergunta, um ponto ou outro como o principal. Mas são dois calcanhares de Aquiles que a gente precisa evoluir. Eu acho que no meio jurídico, talvez até o da qualificação, seja um meio mais fácil da gente conquistar. Né? Você vai atrás de uma pós, de um curso, já está ali mais no meio que a gente acostumou na faculdade. Agora, o de gestão, eu tive que correr atrás. Eu fiz um curso de gestão, né? Fiz essa pós-graduação que tinha em gestão de escritório para ter uma noção. E eu não sou expert, não. Lá no escritório tem um dos sócios que fica com essa parte financeira, etc. Sei. Mas, então, assim, talvez seja mais difícil desenvolver a formação do advogado nessa área, o que é fundamental. Legal. Como empreender, né? Não, perfeito. A gente concorda muito aqui na Freeló. A gente, inclusive, traz várias pessoas aqui que estruturam o escritório de uma forma escalável, né? E como fazer com que ele realmente seja uma empresa e que o sócio também não seja um gargalo, né? Que eu acho que é um desafio também. Acho que equilibrar essa qualidade técnica que a gente está trazendo, mas ao mesmo tempo não ser uma dependência absoluta ali do sócio, de forma que você não consegue nem tirar férias, enfim. E é até um desafio grande aí. Sem dúvida. E aí, Júlio, eu acho que um ponto que você trouxe até da formação das faculdades, eu acho que também um desafio é justamente essa parte da prática mesmo, né, jurídica, e também dessa presença em audiências, em sustentações, é uma coisa que também não se aprende, né, para além da gestão. Ou pelo menos usualmente na minha época de formada. Não, eu formei na UFMG em 2005. Eu não tinha nenhuma disciplina de prática. Eu aprendi petição na marra, que eu fiz estágio desde o terceiro período, né? E graças a Deus eu venho da família de classe média, então assim, eu pude fazer estágios, inclusive, gratuitos para me aperfeiçoar e que não é a realidade de 99% das pessoas. Então a gente tem que reconhecer isso também. Mas essa é uma provocação fundamental. E aí, assim, as audiências telepresenciais, as tentações, facilitam e dificultam, porque o presencial, como a gente conversava até no offline, é muito diferente. E eu aprendi, Júlia, pra caramba, chegando mais cedo nas audiências, assistindo a audiência. Ah, que legal. A sustentação oral, mesma coisa. Antes de fazer a minha primeira, eu ia assistir. E eu faço isso com os advogados lá do escritório. Nossa, adorei. A última que entrou agora, ela nem fez uma audiência de instrução ainda, já tem 1 ano que ela tá conosco. Não é porque ela não tem competência, não. Tem certeza que ela faz peça, faz outras audiências, mas é para ir no momento que ela estiver segura e já assistindo. Pô, ela assistiu tranquilamente uma centena de audiências de instrução, para ela ter segurança e para o cliente também ter segurança nela. Então, para os meus alunos de graduação, quando era presencial, eu determinava que um dos pontos da disciplina era eles irem ao tribunal, irem a X-Trabalho e assistirem pelo menos 10 audiências. Que é coisa simples, o trabalhista um dia. Eles horrorizavam, uns falavam que não tinha jeito, que trabalhava muito, mas o mais bacana, chegava no final do semestre, era aqueles casos, a juíza fez isso, o advogado é bom, é ruim, e eles mesmos conseguiam identificar. Então, isso é um aprendizado que eu recomendo para todo mundo. E o online hoje, de certa forma, facilita, né? A gente sabe que às vezes um juiz não sabe quem você é, não deixa assistir, mas é mais dinâmico. Então, se acompanhar o que está acontecendo, eu acompanho em sessão de julgamento. Eu ligo, às vezes eu estou trabalhando, está lá no YouTube, a sessão é pública, do Tribunal Regional do Trabalho, do TST, para me atualizar. Então, assim, são práticas que eu uso no meu dia a dia. Perfeito. E o que me chama atenção, assim, só desses primeiros minutos de bate-papo é que você, mesmo com esses 20 anos de experiência, tendo já feito várias especializações, né, sendo mestre em direito do trabalho e tudo mais, você tá sempre se atualizando, né? E já deu pra perceber que você é um eterno aprendiz. Mas a gente não sabe tudo. Com certeza. Né? E a gente é melhor saber muito de pouco do que pouco de muito. Tá certo. Então, assim, eu prefiro... Hoje eu foco na área trabalhista, mas isso não me impede, por exemplo, de fazer interlocuções entre outras áreas, até falando mais uma vez de qualificação. Eu já tive curso de recuperação judicial e falência, que eu adoro, voltado para a área trabalhista. Né? Questões de vesting, stock option, que é muito caro e muito próprio aqui da área digital, e que eu levo isso, que tem uma repercussão muito grande na esfera trabalhista. Então, assim, é qualificação. Legal. E você tem que gostar do que você está fazendo. E eu gosto, eu adoro. Então, eu sei que eu sou um pouco workaholic, eu faço terapia, mas
eu me sinto desatualizado, falo, eu tenho que correr atrás, eu tô perdendo Legal. tempo. Isso é fundamental, senão a gente fica para trás. Eu não sei tudo, eu tô longe de saber tudo, eu tô aqui aprendendo. Em cada ambiente, cada espaço que a gente aprende uma coisa, Muito né? bacana. Então, eu é, corro atrás de. Eu tava brincando hoje, eu tenho mais de 100 grupos de WhatsApp jurídicos. Não consigo acompanhar todos, não. Mas nossa piada, olha, isso aqui mandou uma coisa importante. Aqui tem Uhum. outro, eu guardo aí no meu próprio grupo comigo mesmo, depois eu volto. É Ótimo. um pouco de loucura, mas para tentar estar antenado no máximo de informação possível dentro da razoabilidade, claro. Não, perfeito, adorei. E assim, a gente estava falando, né, sobre essa questão da importância da qualificação técnica, mas na sua visão, quais são as principais habilidades ou o que que é inegociável tecnicamente, assim, na área trabalhista? Olha, é difícil falar assim, um ponto que é inegociável. Aham. Alguns, eu diria alguns, né? Primeiro, é saber que você não sabe tudo, Uhum. que você está constantemente aprendendo. É você saber escrever, e hoje isso é um problema. A IA ajuda, mas não resolve. E o principal, aí eu diria que é o mais, é ter Uhum. raciocínio jurídico, criticidade. Se o advogado, qualquer operador de direito, não tiver criticidade, acabou. Eu É, vou pegar uma legislação, algo que saiu, uma decisão, falar, é isso. Um problema do meu cliente, não tem jeito. Tem? Qual a tese que nós vamos criar? legal. Né? O pessoal aí é muito. Eu sou um otimista. Tenho amigos que são pessimistas. Bem, reforma trabalhista vai acabar o direito do processo de trabalho. Eu falava o contrário. Eu falava, vai exigir um profissional muito mais qualificado. Se eu estou me qualificando, vai ter espaço para mim no mercado. Né? Então, é Perfeito, muito nessa concordo linha. muito. Criticidade. Você saber que você não tem que concordar respeitosamente sempre com É. aquilo que você está vendo e ouvindo. Dentro desse assunto, né, da criticidade, o quanto também a gente hoje, aí até queria sua visão disso, né? Com inteligência artificial, o quanto esse raciocínio jurídico pode ser perdido, né? É, Totalmente. Esse é um e dos qual maiores que é o dilemas. desafio que a gente tem agora de manter esse raciocínio, o cérebro funcionando bem, para a gente conseguir manter essa criticidade, que eu acho que é o principal e que talvez é o ponto que a gente ainda vai ser insubstituível por um tempo. Eu sou da era analógica. Né? Eu tenho hoje 44 anos. Quando eu nasci, não tinha computador. Meu pai trabalhava na máquina de escrever. Lembro quando Uhum. chegou o primeiro computador. E quando eu comecei a usar, que eu sempre adorei, não era nem internet, era BBS, Bulletin Board System, com aquele telefone de pulso que a Sei. gente esperava meia-noite para pagar um pulso só. E por que eu estou contando isso? Porque quando veio o computador, e aí a substituição da máquina de escrever, houve um movimento muito similar. Uhum. Agora a advocacia virou Ctrl-C, Ctrl-V. De fato, as petições ficaram muito mais extensas do que deveriam. Uhum. Todo mundo escrevendo, né, citando páginas e páginas de jurisprudência em menor sentido, perdendo a objetividade, muitas vezes a criticidade, porque parte de modelo. E aí falava, vai acabar a advocacia, vai diminuir o espaço, que eu não Uhum. preciso mais de tanta gente. E eu continuo falando. A IA não vai roubar espaço de advogado competente. Vai roubar espaço de advogado que não sabe trabalhar com a IA. Ela não substitui o advogado, ela auxilia. Como o computador lá Uhum. atrás auxiliou na elaboração de peças. Sim. E hoje ela ajuda na elaboração de peças, em pesquisa, em agilidade e otimização do seu trabalho. Mas o Uhum. raciocínio jurídico não vai ser substituído. A sua qualificação técnica não pode ser deixada de lado. Até porque, como a gente já viu aí, a IA alucina em todas as É, áreas. Você não vai ter criticidade? sim. Então, você tem que ter a formação jurídica do mesmo jeito que você tem. E aí, Perfeito. usar a IA para potencializar. Poxa, então eu vou abastecer aqui com as minhas minutas para ter minha base de dados. Em vez de eu ir na minha pastinha lá que tem, olha, Uhum. acidente de trabalho, responsabilidade objetiva, subjetiva, eu com um prompt, uma frase, eu já tenho a petição ali com os meus modelos e as informações que eu abasteci e outras que podem ser Uhum. buscadas de uma forma mais ágil. Mas se eu não tiver a qualificação e a formação, Perfeito. será um péssimo uso. A IA vai mais me atrapalhar e vai me fazer ali errar com o cliente do que ajudar. Então tem que ser usada, muito usada, mas com conhecimento técnico. Adorei. Conhecimento jurídico. Não é conhecimento de IA, não. É o que eu falo de provas digitais, de PJE. Você não tem que ser um expert em tecnologia da Uhum. informação. É quem desenvolve, a gente tem que saber usar. Tem que saber direito.
para saber se ela tá me respondendo certo ou errado. Se ela tá me ajudando ou me atrapalhando. Só que as pessoas acham que substitui. Ó, a IA me disse isso. Na medicina também é muito assim. Hoje as pessoas já chegam no escritório, o ChatGPT me respondeu isso. É igual o médico, às vezes reclama, você já chega com um diagnóstico. Aí é complicado. Verdade. E eu acho que a gente estava até falando também no offline a importância também que vai ter cada vez mais esses momentos humanizados e presenciais, né? Acho que na advocacia também não vai ser diferente. Então, poxa, a participação também nos atos processuais, nas audiências, nas sustentações, o quanto esse lado humano também é relevante, né? Eu diria que é fundamental. Exatamente. Em todas as relações sociais, o online ajuda, mas eu acho que a gente tem que ter sempre o equilíbrio. E dou um exemplo aqui muito prático. Eu adoro audiência telepresencial. Eu viajava o Brasil inteiro. Era ouro, diamante, aqueles negócios, todas as companhias aéreas. Eu andava 30 mil quilômetros com carro, né? E fazendo audiência, que todo processo trabalhista tem uma audiência. Veio a pandemia, muito telepresencial. Hoje eu diria que eu faço 95% de audiência telepresencial. Mas tem algumas que eu entendo que é fundamental ser presencial. Dou um exemplo aqui que eu estava te mencionando. Uma testemunha. É um processo complexo. Aí, pô, a testemunha, você tem receio que a testemunha do outro lado possa mentir. Vamos partir de um pressuposto que não é o correto, mas disso. Frente a frente é outra coisa. Você pega a sentença, vem do latim sentire. O juiz sente, vê, ele sabe, ou a juíza, muito mais se a pessoa está mentindo. Não, princípio da imediatidade, como que ele viu ali, vai dar credibilidade para um depoimento ou outro. Né? Você de frente para o juiz ali, né? E isso é muito diferente. Na sustentação oral, isso eu só faço presencial, salvo raras exceções. Que é completamente diferente. Eu ir lá na tribuna, de frente para os embargadores que vão julgar, de eu estar ali no meu computador. A atenção é diferente. Perfeito. Eu, pelo menos, talvez por ser mais velho, tenho muito mais facilidade de assistir uma aula presencial do que uma aula online. Eu disperso na aula online. Eu adoro, me conecta com pessoas que eu provavelmente não conseguiria assistir a aula. Mas, por outro lado, eu, particularmente, tenho essa dificuldade. Então, eu acho que tem que alcançar esse equilíbrio, mas o presencial é fundamental. Adorei e concordo também super com essa importância e com esse peso assim do presencial. E a gente até estava falando um pouco antes sobre esse ponto de como você treina a sua equipe. Eu acho que você, dentro da técnica, né, você já trouxe algumas coisas interessantes poxa, coloco para assistir a audiência, né, antes de executar. E que isso faz com que a pessoa tenha essa segurança técnica para antes de efetivamente realizar um ato processual, enfim. Mas queria te escutar, assim, como você treina a sua equipe para além dessa dica que você já deu e para além desses outros pontos, né, do estudo, da leitura, da qualificação, dentro dessa técnica? O primeiro ponto eu parto do seguinte pressuposto. Eu, como sócio do escritório, sou responsável por entregar o serviço de qualidade para o meu cliente. Perfeito. Então, se eu estou delegando para alguém, o que obviamente me é autorizado, tem que ser alguém com qualidade. Legal. Então, ainda que seja um advogado mais sênior ou menos sênior, ele não entende a minha realidade, o jeito, né, nosso de trabalhar. Então, a primeira forma é mostrar isso para ele. Então, acompanhando, né, mostrando, olha, a petição a gente faz assim, a petição mais enxuta, mais direta nesse sentido. Não tem, não tem sentido você ficar transcrevendo aqui jurisprudência numa defesa, numa inicial, num recurso, se não tiver um propósito, como no caso do recurso de revista. E, eventualmente, ir treinando essa pessoa em determinadas áreas. Te dei um exemplo aqui no offline que eu trago. A última advogada que eu contratei, adorei. Em vez de seguir a lógica que é o mais tradicional, vamos começar aqui, porque ela era uma advogada recém-formada, pela petição inicial e pela contestação, que são peças em tese mais simples, e não são bem assim, porque elas delimitam ali a sua jornada ao longo do processo. Eu comecei pelo fim do processo trabalhista, que é o recurso de revista, que é o recurso mais complexo que tem. Pelo menos que eu tenho conhecimento. Eu sou um analfabeto funcional em direito penal, então não sei nada de processo penal, mas em relação ao recurso extraordinário, especial, eu não tenho dúvida nenhuma que ele é muito mais técnico, muito mais detalhe, aquelas filigranas. E o que acontece? Se o meu processo já não vem num caminhar de pré-questionamento, de invocação de súmula, de entendimento hoje de tese vinculante, por aí vai, eu não consigo desenvolver um recurso de revista com chance de reverter aquela decisão. Então, eu a treinei dali. Por quê? Aí ela vai entender
como que ela vai ter que trabalhar na petição inicial, na contestação, na réplica, no recurso ordinário, as contrarrazões. Então, ela sabe onde ela precisa chegar. E o ponto que eu reputo mais importante, que é o que as pessoas hoje menos fazem, feedback. Então, eu faço hoje, exemplo, peça. Adorei. Eu dou feedback escrito. Ela me passa a peça, o que me passa a peça, eu faço aquela alteração dá trabalho pra caramba, aquela alteração na peça com um comentário e devolvo. Pô, me dá trabalho, mas em muito menos tempo ela já tá no ponto que eu, né, quero que ela se desenvolva. Né? Então, assim, numa síntese é mais ou menos a pegada que nós fazemos lá no escritório. Feedback Adorei. é fundamental. E em quanto tempo, mais ou menos, você consegue treinar hoje os advogados? Aí vai muito do perfil. Né? Essa foi muito mais rápido que eu esperava. Foi o piloto que eu fiz, confesso, com recurso de revista, mas ela é uma pessoa, né, que tinha um raciocínio jurídico muito, muito legal. Ela tem um raciocínio jurídico. Então se você entender a lógica, que o processo é lógica. Eu até brinco com meus alunos, que às vezes a reforma trabalhista tirou um pouquinho da lógica, mas um processo é uma sequência lógica. Você tem uma divergência jurisprudencial, o TST está ali para uniformizar. Então você tem que entender que uma divergência jurisprudencial é uma das hipóteses de cabimento desse recurso. Ele uniformiza a legislação, então a violação à lei federal é outra hipótese. Então a gente tem que entender o processo, entender aquele ramo do direito. Olha, o trabalhador, em tese, é a parte mais fraca da relação. Então, por isso, assim como no direito consumidor, a gente tem algumas inversões de ônus de prova. Então, é isso que eu procuro, no primeiro momento, trazer. Né? Seja para advogado que a gente contrata, em sala de aula. Porque se você entender a lógica daquele ramo do direito, seu raciocínio flui. E é o grande problema, aí já batendo um pouquinho aqui, nos colegas que criticam o direito do processo de trabalho. Fala, é uma bagunça. Não, é porque eles julgam com a cabeça de um civilista, de alguém do processo civil. Aí não vai funcionar. Aí é a mesma coisa que eu falar, é um absurdo um contrato de compra e venda ser assim. E aí vem a principal crítica, ninguém fala mal do direito do consumidor. Nem tem, né? Mas o direito do trabalho, todo mundo malha. É verdade. Né? Mas, enfim, deixa isso mais pra frente. Mas, isso é polêmico. É uma das polêmicas, né? Mas, não, adorei, assim, o seu ponto de vista. E o que eu acho interessante é como que você realmente criou essa metodologia, assim, nada convencional e o quanto isso trouxe esse resultado surpreendente. E uma outra coisa que a gente pode até entrar, você falou de gestão, eu não tenho uma advocacia de massa enorme, nem tenho centenas de funcionários, eu tenho uma equipe enxuta, porque eu advogo muito para empresas, então isso permite, tem advocacia também de reclamante, mas eu não setorizei. Eu sei que isso é uma polêmica enorme, que para ganhar agilidade isso é super comum, não só no trabalhista, sobretudo numa advocacia mais de massa, mas para a pessoa ter essa visão, sobretudo no início do todo. Acho bem legal. Inclusive, conversando antes de vir para cá com a mentorada hoje, ela me falou que ela saiu do escritório, que ela ficou 10 anos por conta disso, que ela não tem a visão de todo do processo, e hoje ela tem muita dificuldade, que ela ficava só inicial. Ela fazia só inicial. Então, hoje, ela está como parceira de um escritório fazendo contestação. Vendo numa mesa de audiência o outro lado que ela não via. Né? Então, e esse tipo de habilidade também é ótimo. Às vezes, um cliente que da empresa me vê lá num evento de sindicato dos trabalhadores. Fala, o que você está fazendo aí? Eu tenho que saber como todo mundo pensa. Adorei. Até para construir uma tese. As pessoas às vezes com preconceito. Não, tem que andar em todos os ambientes para a gente construir o nosso pensamento, né? Aí, enquanto acadêmico, enquanto sala de aula. Um pouco de tudo para depois. E eu antevi a tese que eles podem utilizar contra o meu cliente. Genial. E vice-versa. Adorei. Né? Então, não só andar com quem você defende, mas pelo contrário. Júlia, que eu sempre falo. Eu falo isso para meus alunos, para minha esposa. Eu odeio quem concorda comigo. Porque se você concorda comigo, a gente acabou o assunto. Se você discorda, eu vou tentar te convencer, eu vou te trazer argumentos. Posso até te convencer, ou você vai me levar a refletir. Quantas vezes eu já mudei de opinião? Né? Falo, eu quero paz, eu não quero ter razão. Então, às vezes, você me fala uma coisa, putz, nunca tinha pensado nisso. Realmente, você tem razão. Mudei a minha... Igual no julgamento, você mudou a tese, pensei isso aqui. E nós, advogados, que temos que convencer. Que é a gente que faz jurisprudência. Perfeito. E aí a importância, né, desses da qualificação também. Da qualificação e do presencial, que também a gente falou, né? Persuasão do presencial. Exatamente, o sentir, né? Eu te convenço aqui de algo muito mais fácil do que no telefone. Com certeza. Ou no Zoom. É. Isso eu não tenho dúvida. E vice-versa.
É verdade. Acho que 2 pontos interessantes que você traz. Acho que o primeiro sobre isso do advogado no seu escritório ser treinado ali ao longo do processo todo, né? Para conseguir acompanhar um processo todo e a importância que isso traz para essa criação do raciocínio jurídico. E, É óbvio que são realidades, assim, eu tô falando claro. da minha realidade, não tem o certo e não tem errado. Tem várias Claro. fórmulas, e a que eu gosto de usar, que se aplica ao meu modelo de negócio, digamos assim, é essa. Senão eu pensar, setorizar é ruim, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu sei que às vezes o escritório é o melhor. Né? Igual no direito. Você pega um escritório, por exemplo, bancário, ou trabalhista de reclamante, ou até de reclamado. Se é massa, se você não setorizar, não vai funcionar. E às vezes eu sei que tem escritórios que fazem até um rodízio, justamente para ter essa oxigenação, mas aí é de cada um, mas não tem... E esse é o grande ponto também. Tudo vai entrar na criticidade e na qualificação. Então, você identificar o que melhor se aplica à sua realidade. É esse o principal ponto. 100%. Não adianta você replicar, falar, eu quero esse modelo, vou contratar 10 pessoas. Você já olhou suas finanças? Se você tem, né, meios de fazer isso? Vou montar um time comercial. Cabe no seu orçamento? Ou mais, você montou um time comercial, apareceram 1000 contratos. Você tem gente qualificada para entregar os trabalhos? Então a gente tem que ter, como também sempre, a terceira palavrinha talvez é o equilíbrio. Adorei. Mas o que eu ia falar, o quanto isso é importante também para que a gente crie sucessores, né, dentro do escritório. Então, olha, eu tô criando alguém ali dentro da lógica de acompanhar o processo todo, criar esse raciocínio jurídico na minha equipe, para que o sócio também, eventualmente, consiga não virar o gargalo do escritório, né? Então, a gente sempre pensa em lógica empresarial na criação de sucessores, né? Quem que é meu sucessor aqui? Então, acho que isso é importante, né, nesse contexto que você traz, para a gente conseguir né, não ser o gargalo do próprio escritório ali, no caso do sócio. Sem dúvida. Eu confesso que um aprendizado que eu tive e ainda tenho e que é fundamental é delegar. Essa é uma dificuldade de muitas pessoas, a gente vive esses dilemas, de muitos advogados. Então, delegar é difícil. Por vários motivos. A gente pode fazer outro podcast que só. Já é a questão psicológica, né? Você, não faz do meu jeito, faz. Pô, claro que faz. Às vezes melhor do que eu. Tem. Só que a gente fica no controle. É um exercício de controle, de responsabilidade. Mas aí, por isso que eu preferi, né, ir por esse caminho. Falar, as pessoas, né, até do modo que eu te falei de não setorizar, é muito do que eu vivenciei na advocacia. Então, eu acabo reproduzindo isso um pouco para me trazer mais segurança para delegar. Sim. E o outro ponto que eu acho que é bem importante falar também, até que se aplica à sala de aula, que não é esconder o pulo do gato. Olha, tem uma tese nova, minha equipe tem que ser a primeira a saber. Ótimo. Meus alunos têm que ser o primeiro a saber. Por que eu não vou contar isso? É mais que inteligência artificial, hoje a informação roda, né? Enfim, você tem que aprender a aplicar aquela tese. Vou guardar essa informação. Não vejo isso com menor sentido. Adorei e já vou até aproveitar para trazer, acho que 2 pontos assim. Como que você consegue manter sua equipe sempre atualizada? Porque eu estava até antes de vir para cá já acompanhando as suas postagens, você já postando uma coisa lá da carteira digital do trabalhador e que, enfim, a dispensa às vezes sai lá primeiro, né? E o que isso podia gerar. Então, eu te vejo sempre muito atualizado ali nos temas que você traz no seu Instagram. Como que você faz com que a sua equipe também seja? Essa seria uma primeira dúvida. E a segunda, que acho que tem um pouco a ver com esse tema que a gente tá, é como que você consegue equilibrar o que é padronizado, o que é modelo no escritório, com essa advocacia mais artesanal, mais, nossa, vamos colocar ali uma coisa nova, uma tese nova. Acho que seriam essas 2 dúvidas, assim, dentro desse contexto que a gente está falando. Bom, a atualização, o que a gente faz muito? Proporciona qualificação, cursos, palestras, feedback. Ótimo. E algo que eu confesso que já implementamos no passado, mas que aí acaba se perdendo na rotina, que são reuniões, né, e eventos de atualização internos. Isso eu até estou puxando a minha própria orelha, que a rotina, o trabalho acaba nos consumindo, mas assim, em linhas gerais, os pilares são esses, de qualificação. Então,
sempre ali, ó, tem um evento da associação, tem um evento disso, a gente proporciona isso para a equipe. Isso eu vejo também no mercado como, eu diria que é a melhor prática. Porque aí você fomenta uma interlocução, um pensamento crítico, né? Isso é legal, isso não é. E pelas próprias redes também, que aí acaba todo mundo segue, aí vale para todo mundo. Eu gosto muito disso, faço Seus 100 com grupos no prazer. WhatsApp Eu sei também. que no WhatsApp, exatamente. A gente passou, ó, aí a gente tem um grupo escritório, mano, isso aqui é novo. Ontem mesmo um colega que é muito bom, um colega do Rio de Janeiro, mandou um modelo, fizemos um evento na UAB de Taubaté, e aí ele mandou um modelo de recurso de revista. Eu já mandei para a equipe, falei, olha, todo mundo aí, ó, passa o olho, tem ideias legais. Aí já entrando na segunda pergunta, a gente tem os modelos nossos, mas a gente dá uma certa liberdade. Legal. O principal é, óbvio, português, vem da liberdade. Qual que é a tônica? Já tem um modelo para facilitar a vida, não ser prolixo e entender que hoje, diferentemente de quando eu aprendi, uma citação, por exemplo, doutrinária, na esfera trabalhista, ela vai ser raríssima. Não adianta eu pegar ali a citação do fulano de tal, Caio Maia da Silva Pereira, vão falar que isso o que é responsabilidade civil. Não comporta isso numa peça hoje. Então, é o que eu explico desde o início. Olha, uma jurisprudência, eu vou inserir ali, e eu conto isso, explico para o cliente, que é até engraçado, Júlio, seja N vezes eu mando até a peça para o cliente, dependendo se é uma cliente pessoa física, ou se é um reclamado ali, doméstico, um caso que não é do cotidiano, para ele ler, ver se os fatos são ok, até para me resguardar. E já tive uma vez o cliente falou assim, Júlio, jurisprudência não vai ter? Porque as pessoas fora do ambiente jurídico creem que aquilo ali vincula, é uma força. Cara, eu não tenho que colocar uma jurisprudência aqui para dizer que o trabalho de uma doméstica 3 vezes na semana é vínculo. Então acabou. Então a gente vai inserir um julgado ou outro, tem que ser pouco, que eu já peguei petição com 8, 10 de coisas pontuais. Jurisprudência, pontuais, né? E nem ser prolixo. Outro dia, eu até postei nas minhas redes, eu peguei um recurso ordinário para contra-razoar de 165 páginas. Nossa senhora. Nem a IA aguenta. Nem a IA aguenta. E hoje né, a gente vivendo essa rotina de imediatismo, de todo mundo querendo ler cada vez menos, essa aceleração de informação. Nossa senhora. E isso tem que ter coerência. Uma petição de 160 é minha dissertação de mestrado. E qual que era o tema? Hora extra, intervalo, não tem o menor sentido. Então, assim, na prática você prejudica seu cliente. Porque quem vai dar atenção ler, devida? Né? Então, as pessoas esquecem que a peça é um elemento de persuasão, de formar o convencimento subjetivo em quem vai julgar. Então, tem que ser objetivo. Se eu vou te vender alguma coisa, eu vou ficar falando uma hora na sua cabeça, você vai comprar? Não vai. Se eu for ali nos pontos-chave, seguindo a técnica de venda, em 2 minutos, você já... Vou comprar o seu curso, vou comprar você seu cliente. Então, é muito por aí, né? Perfeito, adorei. E assim, acho que você respondeu super bem, e acho que uma coisa que a gente estava até também falando no off antes de começar é que acho que você mescla os perfis, né? Você é sócio, você é professor, é mentor de outros advogados também, e é super produtor de conteúdo, enfim. E como que você equilibra, assim, esses pratinhos todos? Isso é difícil. Você também falou, né, que adora estar no operacional, que era um outro ponto que a gente falou, que às vezes é até contraintuitivo. Muita gente fala, nossa, sócio tem que sair do operacional, e você já gosta de estar ali nas causas complexas. Então, vamos começar pelo último, que é o mais polêmico. Né? Não é crítica, de maneira nenhuma, é perfil. O que eu enxergo? Dá um exemplo até da própria medicina. Pô, o cara desenvolveu uma equipe, tem uma clínica. Ele pode ser o gestor ou ele pode também estar no operacional. Eu adoro o direito de trabalho, adoro audiência, adoro fazer peça. Muito mais do que gerir questões administrativas. É claro que você diminui o operacional. Nós estamos falando aqui de equipe. Hoje eu mais corrijo do que elaboro do zero. Mas eu tô ali. Porque é uma maneira, aí pode ser uma dificuldade de delegação também, até uma desculpa, e alguém que quiser me criticar vai por esse lado, mas é uma forma de eu garantir a minha responsabilidade e a qualidade do trabalho do escritório. Então, como não é uma advocacia de massa,
eu vejo que eu saber o que está saindo do meu escritório é fundamental. Me incomoda muito, aí é muito questão estratégica, que a advocacia, a gente falou de gestão, não tem um planejamento estratégico. O meu planejamento não é ser um escritório com 50, com 100 advogados. Isso no curto prazo e no médio prazo não está no meu radar. Meu radar é claro que é crescer, mas crescer com consistência e qualidade. Isso passa por eu continuar no operacional. E vamos pegar outras empresas. Você tem às vezes o sócio gestor e o sócio operacional. Então, assim, o que eu tento mesclar, eu te falei que no off, eu não gosto da parte financeira. Nem sou um expert. Tem um dos sócios do escritório que é fanático com isso, tem programa de contabilidade, então fica com ele. Eu até digo, nem me preste contas, eu estou preocupado aqui com a qualidade do nosso trabalho, com as questões que vão sair do ramo trabalhista. Ele atua também em outras áreas, mas aí ele tem esse perfil mais gerencial. E qual que era a outra pergunta? Eu até esqueci que você tinha comentado do início do... Aí eu falei, como você equilibra mesmo esses pratinhos? Não, lembrei, porque quando você falava, eu me recordei aqui de uma fala do meu orientador, que eu já citei aqui, o Antônio Álvares, um cara fantástico. Ele foi desembargador, mas a paixão dele era a sala de aula. Ele, inclusive, abriu mão, na época que ele aposentou, ele continuou como professor voluntário lá do programa de pós-graduação da UFMG, abrindo mão de um salário, como eu disse, bom, numa instituição privada, porque a CAPES, né, MEC, esse negócio que regula as questões de pós, disse que não poderia estar nos dois programas. Ele falou, não, vou ficar com os meus alunos que sempre foram daqui. E ele tinha essa dificuldade, ele falou, não, você advoga ou você é professor? E né, é o mesmo dilema, por isso que eu comecei pelo fim aqui também, da gestão ou não. Eu acho que podem ser o equilíbrio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ótimo. É claro que para ter a advocacia que eu tenho, possivelmente seria incompatível eu ter muitas horas de sala de aula. Então é esse equilíbrio que eu tento. Então, assim, você falou de atualização. Eu adoro aula e adoro curso, porque eu me obrigo a atualizar. Ótimo. Eu não posso ficar para amanhã. Eu tenho que dar uma aula amanhã, ou eu tenho que ensinar para o meu aluno, né, hoje, né, que a gente fez a mentoria aí agora, esse ponto que saiu agora, essa tese vinculante, eu não posso deixar para amanhã, porque se ele me perguntar. Então, é uma forma, porque a gente tem uma tendência de procrastinação, e eu, do ser humano, inclusive, não nego, vai ficando para a última hora, para amanhã, e eu já sou um pouco ansioso e acabo deixando um pouco para a última hora, menos do que a maioria, mas fico. E aí foi uma forma que eu encontrei de tentar equilibrar isso. Então, eu não dou... por exemplo, na graduação eu tenho 6 horas aula. Então, não é tanto assim, uma noite e um horário de outro dia de aula. Então, isso já me atualiza um pouco. Os cursos eu tenho uma maleabilidade, assim, que eu preciso ter, porque a advocacia trabalhista é dinâmica. Amanhã surge uma audiência, eu falo, não sou dono da minha agenda. Eu falo, amanhã vamos marcar isso. Eu falo, olha, a princípio vamos. Sexta-feira é um dia mais tranquilo. Então, eu falo assim, as questões, igual a gente está aqui, vamos marcar para sexta, que fica... às vezes mais fácil. Sim. Então eu vou tentando equilibrar, mas é uma rotina exaustiva. Mas eu adoro. Ontem eu saí do computador 11 da noite. Não é saudável. Eu tô melhorando isso, tô policiando porque atrapalha o meu sono, mas é uma coisa que eu tenho prazer. Então, mas eu tenho... e a fuga também de outros problemas. Então, assim, você tem que gostar de trabalhar e tem que gostar da advocacia. E eu adoro. E é o meu negócio, é o meu ganha-pão. Aí junta tudo. E eu gosto de aprender. Eu falo assim, eu vejo e eu adoro em ambientes que, né, tem colegas, eu falo assim, putz, aquele cara ali é foda. Nem sei se pode falar foda, pode? Pode Já falei. tudo. Aí, assim, quanto mais burro eu me sinto, melhor eu falei, nossa, agora tem que correr muito atrás. Em todas as áreas, às vezes o cara tem um conhecimento aí de inteligência artificial, desse negócio, fala, putz, você sai motivado, né? Eu tava fazendo a mentoria lá que a gente comentou aqui no off lá do Érico Rocha, fala, putz, tanta gente de outras áreas, que cada coisa é legal, aí você já anota. Eu já cheguei aqui na terça-feira à noite, no avião eu já tava elétrico. Falei, como é que eu durmo agora? Falei, não, aí eu anoto, falo, aí você põe a ideia ali, é uma forma que eu encontrei também de dar uma serenada na mente. Muito bom. Eu também adoro anotar, parece que tudo que tá na mente a gente consegue organizar no papel. O que eu gostei muito, assim, da sua fala, primeiro, muito inspirador conversar com você, eu já tô assim, nossa...
né, dá para ver que realmente você tem essa paixão, acho que pela advocacia, pelo direito trabalhista e o quanto isso é essencial para a gente ser excelente no que a gente faz, né? Para a gente ter essa excelência que a gente tanto tá falando aqui. Agora, sobre isso de, olha, eu não faço do zero mais as coisas, mas Algumas, né? algumas, Às né? vezes Uhum, é uma ação muito pontual, é um recurso novo, mas hoje muito mais perfeito. corrijo do que faço. Você traz esse ponto de, mas para revisar é essencial estar atualizado. Então eu gostei muito desse ponto, porque se a gente também delega 100%, mas não consegue ter o próprio raciocínio crítico, que é o que a gente falou, para entender se aquilo está fazendo sentido ou não, se aquilo está atualizado ou não, como a gente vai garantir essa excelência técnica dentro do próprio escritório, E né? olha só, você falou um ponto muito importante, que às vezes o advogado não tem essa noção, que é a sucessão. Se eu saio totalmente operacional, eu viro gestor, delego isso para alguém da minha equipe, essa pessoa sai. Como que você retoma, né? Sai, é advogada, vai ser meu concorrente. Então, assim, mais uma vez, é o equilíbrio. Né? Claro que Sim. você tem formas e ferramentas disso. Essa pessoa que ficou capacitada, chegou ali, ela vai chegar a sócio, ela vai ter uma remuneração, uma distribuição de lucro, tudo melhor. É claro que isso, mas aí vem para a questão de gestão. Então, só para trazer de novo aqui Ótimo. essa outra variável, digamos assim. Perfeito. E até dentro desse ponto que a gente está trazendo dos equilíbrios, né? Desses vários aspectos, assim, como que você vê o marketing versus também a sua especialidade técnica? Versus por quê? Porque eu tô querendo entender com você o que você acha que é mais importante para o cliente. Ou, né, o que você acha que vende mais? É você ser muito bom tecnicamente ou é você se posicionar muito bem? Qual que é a sua visão sobre isso? Isso porque as polêmicas iam ser só para daqui a É... pouco, né? Mas essa das polêmicas mais interessantes, e eu te falei agora da questão do Érico Rocha, então saí da minha zona de conforto, que eu gosto, e fui para Sou um mentorado aprendendo marketing digital. E aplicado ao direito, uma área muito conservadora, igual eu falei aqui no início, quando eu falei meu pai que era uma empresa. E com as limitações impostas pela própria OAB Sim. relativas à nossa profissão. E o que eu enxerguei ao longo do tempo? Depende do marketing, vamos dizer assim. Eu sou muito favorável, acho que ainda tem que mudar um pouco. Essas questões, por exemplo, de não postar resultado, eu acho que isso vai acabar mudando em breve. Mas o marketing de conteúdo, eu acho sensacional. Sim. Por vários motivos. O primeiro, você, falando em marketing, forma a sua autoridade, demonstra o conhecimento. Uma forma de aliar os dois pontos, né? Exatamente. A técnica e o marketing. Que aí não é um marketing, entre aspas, eu não sou especialista em marketing, fique claro, é um marketing vazio. Eu não estou vendendo algo que eu não vou entregar. Se eu estou fazendo um vídeo aqui sobre determinado assunto, um vídeo de conteúdo, eu estou mostrando ali não só uma atualização, mas um conhecimento jurídico. Perfeito. Né? E esse é um instrumento, querendo ou não, de captação dentro da legalidade. Mas para isso você precisa ter os dois. Você precisa ter a qualificação e você precisa do marketing. Então, assim, na minha visão, hoje os dois têm que andar juntos, com as limitações de ambos. E é o que eu procuro fazer. Então, aquelas postagens, olha, eu estou aqui fazendo um recurso de revista para um parceiro, é o que eu falo para vários alunos hoje. Não tem problema nenhum. Está mostrando que eu sei fazer um recurso de revista, que eu atuo com colegas parceiros, que eventualmente podem me procurar por aquilo. Antes, eu disse aqui no início, não tinha internet direito, eu ia em ambientes como Câmara Americana, etc, etc, que continua sendo muito importante, mas eu tenho um espaço de visibilidade que eu não tinha antes. Então, é o ditado. Só é lembrado quem é visto. Onde que eu sou visto hoje? Na internet. Onde que eu sou facilmente visto? Na internet. Então, assim, esse marketing de conteúdo me encanta. E é uma ciência. Né? Não é você sair, assim, você fazer um vídeo, tem o gancho, a pessoa não vai pegar ali algoritmo da rede. Então, a gente se qualificar também, isso que é o que eu estou buscando um pouco. Legal. Por prazer e por dever, é muito massa. É muito massa. Então, assim, eu não falava, eu odiava produzir vídeo, fazer vídeo. E em 2019, 2020, eu comecei com esse projeto que eu fui entender e estudar um pouco. Mas os dois têm que caminhar juntos. Você não pode ter só uma qualificação que ninguém vai te ver hoje, querendo ou não. Eu conheço pessoas que são excepcionais, são muito melhores do que outras, mas
Na advocacia, por exemplo, não tem advocacia tão consistente. Isso vai para qualquer profissão. Né? Totalmente. Da mesma maneira que tem pessoas, às vezes, que são ali estouradas na rede social, milhões de seguidores, e que a gente vai ver advocacia, ou o que ela está dizendo ali não é verdade, ou é uma advocacia que não é de qualidade. Né? E aí esse filtro para o cliente que é leigo, às vezes é difícil. Então, por isso que eu também não sou contra alguma regulamentação que a gente tem que ter. Eu acho que eu criei um mantra aqui do equilíbrio. No podcast. Mas com certeza. Eu não sou tão equilibrado assim, não, mas acabou. A gente também aqui acredita muito nesse viés mais equilibrado, num viés também de consultor, né? Desse marketing consultor, que eu acho muito bom, que é assim, olha, se você tem essa dor, eu sei resolver esse problema, né? Exato. E no press lean, e não dessa linha de promessas vazias. E da entrega, que eu acho que é o principal, né? E é o mais difícil, que você fazer o marketing é o mais fácil, você entregar o que você promete é o mais difícil. Com certeza, né? É aquele negócio, né, vocês que estão também no online, ninguém vê o corre do offline. Nossa, não, vocês chegaram e fizeram um podcast aqui, 1h e meia. Super assim. Exatamente. Com certeza, Júlio. E acho que um ponto legal que eu até anotei aqui, que a gente já trouxe um pouco sobre esses pontos, né, da IA, do impacto da IA na advocacia, mas eu queria te escutar um pouco mais sobre esse tema, assim, como que você está enxergando a tecnologia, acho que tanto dentro da evolução do direito trabalhista, mas quanto também na advocacia trabalhista, assim, porque eu acho que todas as relações estão mudando muito, né? Então, todas as profissões, se na advocacia isso está acontecendo, em outras relações e outros tipos de trabalho também, e como que você está lidando com tudo isso, ou o que você pensa de tudo? Eu sempre gostei de tecnologia. Bastante. Eu sempre gostei de tecnologia, então eu acho assim massa. Muda as relações, a gente tem que ter alguns cuidados, vai ficando cada vez mais workaholic, mais dependente disso, e aí a gente não pode ficar exclusivamente com o pensamento da IA, volto à questão da criticidade. Perfeito. Mas assim, as relações de trabalho mudaram radicalmente, né? Algumas mais impactadas, outras menos, mas isso, vivemos na Revolução Industrial, que novidade que tem isso? A gente, né, o direito, inclusive, do trabalho, tem que acompanhar isso. Né? Vivemos com a internet, demoramos muito tempo a ter o marco civil da internet. Então, assim, eu não vejo isso como uma... Nossa, que tormenta. É que hoje a informação ela é muito fluida, muito constante, então, às vezes, as pessoas criam um barulho maior do que é. É claro que é desafiador. É desafiador para o trabalhador, para o empresário, para os operadores do direito. E na advocacia, como em outros ramos, não é diferente. A gente tem que fazer da IA a nossa aliada, e é o que a gente tem feito. Perfeito. Devagar, né? Eu sei que tem muitos colegas que estão muito à frente do nosso escritório em termos de inteligência artificial. Então, eu uso várias ferramentas de degravação, por exemplo, de audiência, que ajuda pra caramba, de resumo de processos, para revisar peças. Então, assim, Notebook LM, ChatGPT, Gemini, Perplexity, do Cloud, que é talvez até de escrita aí seja o melhor, e cada dia, né, surgem de vários outros, a tecnologia de vocês, né? Exato. No mercado, cada hora surge uma, né, agora de petições, então isso ajuda pra caramba, e você vai podendo pôr sua base de dados, como a gente conversava. Então, assim, a gente usar como aliado, veio pra ficar. Quem ficar de fora vai ficar fora do mercado. Ah, mas é igual eu ouvi muito advogado. E eu, no dia que o PJE vier, eu saio. Então, até aí. Pô, você tem que atualizar, não tem jeito. Você vai trabalhar com a IA, não tem saída. Você não tem que ser um expert em tecnologia, não. Mas você tem que saber trabalhar com a IA igual você sabe usar o Word, o PowerPoint. Exatamente. O celular, você não aprendeu a mexer no smartphone, no WhatsApp. É isso. Se você não tiver WhatsApp, hoje você tá no mundo? Não. É isso. Com certeza, concordo 1000%. E agora, acho que, igual eu falei no início, né? A gente tá aproveitando o melhor dos mundos aqui do Júlio. E eu falo muito. Não, o papo tá super envolvente, eu tô amando esse bate-papo com você. E agora, eu queria a gente ir pra um bate-bola de tendências trabalhistas, que a gente falou sobre algumas polêmicas aqui. Polêmica no trabalhista não falta. Não falta, né? Então a gente elegeu algumas aqui. E aí queria fazer nesse esquema bate-bola, que eu até peguei meu celular aqui, que você falou, né? Tipo de frente com Gabi. Eu adorava o programa da Gabriela. Sensacional.
E aí eu vou te falando os temas e aí Eu não você vou vai ser tão trazer. objetivo com as respostas assim, Vai mas ser que é difícil mais complexo. né? Mas perfeito. Primeira delas, sucumbência do reclamante. Com essa jurisprudência oscilando sobre a sucumbência em casos de improcedência, o que você vê? Ainda bem que você fez essa primeiro, que essa não vai ser, te prometo, a única que não vai ser tão pinga-fogo, que esse é um dos temas que eu mais bato, e até contra a própria classe da advocacia. O que acontece? Vou me estender um pouquinho, mas acho que esse é o ponto até principal para mim. O que acontece? Todo advogado tem a sucumbência, isso é legítimo, é o ganha-pão de cada um. Sim. Honorários advocatícios têm natureza salarial e é o direito do advogado, de qualquer área. Além dos honorários contratuais que são firmados com o cliente. Ponto. Até aí, maravilhoso. No cenário trabalhista, até a reforma trabalhista de 2017, nós praticamente não tínhamos essa sucumbência. Ela só existia quando o advogado reclamante, que é o autor, né, via de regra o empregado ou a empregada, estava vinculado a algum sindicato. Por quê? Porque na X-Trabalho você não tem a defensoria pública. Quem faz esse trabalho jurídico para os trabalhadores e trabalhadoras mais carentes são os sindicatos. 2017 mudou. Veio aquela regra bem similar à do processo civil. Então, quem perde tem que pagar a sucumbência. E aí que vem minha crítica, por isso que eu falei que eu vou estender e vou fazer um paralelo, como faço para os meus alunos em vários ambientes que eu vou. Não é um exemplo tão robusto, vamos dizer assim, tão complexo do ponto de vista jurídico, mas me parece muito didático. Fazendo paralelo com o direito consumidor. Se você compra aqui esse microfone e ele vem com defeito, você comprou pela internet, você tem 7 dias para devolver. Ninguém nem reclama. E aí você comprou, foi fazer o podcast comigo. E não conseguiu. Né? E aí teve aquele desconforto, você juizou uma ação lá no juizado, pedindo a devolução, pedindo o conceito e pediu danos morais. Você entendia que ali né, foi além do aborrecimento. Você perdeu a ação. Você não pagou nem custas, nem honorários advocatícios. Porque a premissa é que o trabalhador ele é mais fraco na relação jurídica. Vamos pegar agora no processo trabalho. Você jura enquanto mulher. Vamos imaginar que você tenha sido assediada sexualmente no ambiente de trabalho. Que é uma chaga muito maior do que as pessoas pensam. Né? São milhares de reclamações trabalhistas. Sendo que os estudos indicam que o número de mulheres que conseguem denunciar é pequeno baixo. E daquilo se transformar no processo é mais baixo ainda. Então, vou imaginar que você tenha, infelizmente, passado por um assédio sexual no trabalho. Lembrando que o trabalho, por mais que a gente goste, ele é necessário. A gente precisa daquilo para sobreviver, salvo alguns aí, mas a regra é essa. Você conseguiu elaborar aquilo, levar por um advogado ou para uma advogada para reivindicar seus direitos. Chegou lá na ação trabalhista, você precisa de uma testemunha de provas. Convencer quem julga. E normalmente esse dever, esse ônus de prova é seu. Então você vai lá e estimou essa indenização, acho que 100 mil aqui seria um valor minimamente razoável por tudo que eu passei de assédio. Chega lá, a testemunha rateou na hora, o juiz ou a juíza era mais hostil, enfim, deu um branco, ou a prova que você tinha não foi aceita. Você perdeu a ação. E aí, a CLT prevê que você tem que pagar um honorário de 5% a 15%, exceto se você tiver justiça gratuita. Porque a reforma trabalhista ainda determinou que haveria o pagamento mesmo se a pessoa fosse beneficiária da justiça gratuita. Aí o Supremo disse, não, aí não. E aí hoje nós estamos numa discussão que está lá no Supremo, se a mera declaração vale ou não. É a ação direta de constitucionalidade número 80. Mas hoje é a presunção de veracidade da declaração, que melhorou um pouco, mas existe esse risco. Então, a conclusão e onde eu queria chegar é justo você, assediada sexualmente, buscar uma reparação no Poder Judiciário e não ter a chance de sequer uma pessoa, um magistrado ou magistrada, analisar o seu processo, sendo que é um direito fático, um direito fato. Eu preciso de prova, é um direito objetivo e via de regra esse ônus é do trabalhador. Ao passo que lá, no direito do consumidor, eu tenho o exemplo do microfone e qualquer outra barbaridade. Eu só vou pagar honorários lá se eu recorrer e perder. Ou seja, como estamos hoje,
nós valorizamos muito mais o consumo do que o trabalho. E a nossa sociedade hoje, por isso que eu me alonguei aqui na resposta, ela valoriza muito mais o consumo e muito mais qualquer coisa do que o trabalho. Quando eu falo trabalho, não é só CLT, não. Sim. É o trabalho minimamente protegido, como a gente vê ao redor do mundo. Então, o que me incomoda muito nessa questão da sucumbência é o trabalhador ou a trabalhadora não terem a chance de, pelo menos na primeira instância, e aí a minha proposta para tentar o equilíbrio que eu estou usando como mantra aqui, sempre foi essa, e aproveito o seu espaço até para divulgar, seria que esses honorários de sucumbência existissem a partir do 2º grau. Olha, teve o primeiro pronunciamento, você teve a primeira chance. Perdeu? Aí você vai ter o risco de honorários tal qual no juizado, porque é muito diferente do cível. As pessoas falam, mas no cível tem, mas lá as partes são em pé de igualdade, via de regra. Então, assim, me alonguei no bate-bola, porque é um dos temas mais caros para mim e que é combatido. Fala assim, aumentou o número de ações trabalhistas porque tem a justiça gratuita. Honorários, e aí não paga honorários. Honorários é verba do advogado, não é meio de coibir a ação judicial. Nós somos, Júlio, um país que tem mais juízes do trabalho do que fiscais do trabalho. Se eu quiser coibir mesmo, eu preciso de política pública para que haja o cumprimento da legislação e no plano processual eu preciso de ações coletivas, mecanismos de resolução de conflito de natureza coletiva. Não é inibindo, como o Supremo, inclusive, faz, respeitosamente eu critico, né, democraticamente, dizendo, olha, os honorários, você facilitar, né, e não haver a sucumbência, facilitar o deferimento da justiça gratuita, aumenta o número de ações. O que aumenta o número de ações é o descumprimento. E para finalizar, prova disso é que, sabe qual que é o índice de improcedência total de uma reclamação trabalhista? Estudos feitos no âmbito do TST, a pedido deles, por estudiosos aqui, né, inclusive cito a minha eterna professora Daniela Murados, que a gente conversava isso outro dia. Ela fez esse estudo, improcedência total, 4%. É um abuso, poderia existir, mas alguma coisa, e não é porque a justiça passa a mão na cabeça do trabalhador. Se isso já aconteceu, e não é bem assim, que eu tenho clientes e tem cases que a empresa, até não temos mais contrato, porque não tem mais reclamação trabalhista, empresa com 1.000 funcionários, porque faz tudo certo, é o preventivo. É o prevenir, o que é cultura, que o brasileiro, de uma maneira geral, não tem pra nada. Então, só desculpa o desabafo, mas esse é um tema que eu precisava me alongar. Arrasou, adorei. E mais uma polêmica, já que a gente falou de assédio sexual. Os protocolos de julgamento de assédio sexual com base em perspectiva de gênero. Estamos julgando melhor ou pior atualmente? Esse é um tema massa. E eu sou amplamente favorável a esse tipo de iniciativa. Para quem não sabe, são protocolos criados, por exemplo, pelo CNJ, pelo Tribunal Superior do Trabalho, que mudam um pouco a forma de valoração da prova. Então, no processo do trabalho, o depoimento, vamos pegar, da mulher assediada, ele não tem valor. O valor é só para extrair a confissão. Só serve contra ela. Então, ela relatar o que ela passou não tem valor jurídico nenhum. E o protocolo, dentre diversas outras questões, traz para o processo essa maior, digamos assim, humanização e que pode refletir nessa distribuição do ônus de prova. Então, você pode ter situações em que órgãos preparados para essa escuta podem ser chamados para uma instrução processual. Então, assim, é um caminho muito incipiente, muito novo, mas que tem que ser olhado com muito cuidado, e os operadores do direito, tanto para reclamante para reclamado, tem que dominar hoje o protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero. Perfeito. Os protocolos antidiscriminatórios, a gente falou de assédio, mas vale para outras questões também. Ótimo. E... Foi mais sucinto, né? Não, arrasou, arrasou. E o teletrabalho e controle de jornada? Você pensa que é possível, não é possível? É mal feito hoje? Eu vou te falar uma coisa, é obrigatório. E aí uma confusão. A CLT, quando adicionaram a questão da ausência de controle do teletrabalho com a reforma trabalhista, tentou criar isso. Olha, o teletrabalhador não tem direito. Só que a prática, a jurisprudência, gera em qual sentido? Se o empregador pode controlar, aquele que trabalha externo, por exemplo, ele tem que controlar. É só se for impossível. O teletrabalhador, você tem 1.000 meios tecnológicos de controlar. 1.000 ferramentas. E aí, em 2022, até por um milagre, aí, uma lei que, entre aspas, beneficiou e protegeu o trabalhador, mudaram o inciso 3 do artigo 62, Júlia, só o trabalhador contratado por tarefa, por produção, que não precisa de controle de jornada, pela literalidade da lei. O por jornada, que é o por horário, precisa. Então, a esmagadora maioria tem que ter. Pode ser pelo celular, pode ser login e logout, tem diversas alternativas.
mas tem que ter. Perfeito. Aqueles que têm mais de 20 funcionários, né? Tá. Isso que é bom deixar claro, que essa regra geral também se aplica ao teletrabalhador. Perfeito. E perícia trabalhista? Por que que essas conclusões periciais são tão contestadas? Caramba, isso aí. Você fez o pinga-fogo mesmo. Esse, para mim, é o calcanhar de Aquiles do X-Trabalho. Principalmente as perícias, até médicas. Porque, vamos pegar aqui, burnout, a gente conversava antes, que eu respondendo o cliente aqui. Como que um médico em uma anamnese, num encontro, vai definir se é ou não burnout, se é trabalho ou não? Óbvio que às vezes tem um relatório, mas esse é um ponto muito difícil, muito sensível. Aí a gente teria que evoluir muito, pensar em várias alternativas, o X ter um quadro próprio, não ter, perícias mais complexas. Aí, assim, eu não vou ter uma resposta pronta para você não, mas de fato é um problema, a gente precisa se debruçar sobre ele. E divergências entre as turmas dos TRTs? Você acha que existe alguma distorção do julgamento em segundo grau, em alguma medida? Aí eu espero que eu não seja cancelado agora. O que acontece? Fogo cruzado. Eu falo para o cliente hoje o seguinte: você pode ganhar ou perder em primeira instância, chega no TRT, de certa forma é loteria. Isso em todos. Por quê? Porque as pessoas, né, os desembargadores, as desembargadoras, se aglutinam em turmas conforme, é um julgamento colegiado, né, para quem não sabe, pelo menos, né, 3 ali julgadores, via de regra. Então, com uma afinidade ali de pensamento. Por quê? Para facilitar, porque o volume de processos, aí a gente tem que ser justo, também é muito alto. O pessoal acha que desembargador, etc. Pelo menos o trabalho tem que trabalhar pra caramba, tem uma equipe enorme por trás, sobrecarregada. Então eu vou ficar fazendo divergência de tudo? Por exemplo, numa sessão de julgamento, é de 200 processos, 60, 70 como relatores. Então, você ter essa afinidade, você agiliza o julgamento. Só que eu tenho um processo, se cair na turma A, vai ter um desfecho, se cair na turma B, vai ter outro. E aí, para o sistema jurídico, não é ideal. E aí eu falei da polêmica em me cancelar, brincadeira, porque assim, uma solução que eu vejo seria, olha, de tempos em tempos, igual muda a administração tribunal, se sorteia e muda-se as pessoas. Eu sei que isso é utópico, pelo que eu acabei de relatar, mas traria, na minha visão, um pouco mais de debate, daquela essência que a gente busca num julgamento colegiado. Pra gente não vir de viés, essa divergência, né? Exatamente. Então, eu sei que é algo mais utópico, difícil na nossa realidade atual, de um número expressivo de processos, de uma dificuldade de infraestrutura, de pessoal, mas assim, já que nós estamos aqui também saindo um pouco da caixa, eu acho que é uma crítica construtiva. Eu brinquei do cancelamento, respeitosa e construtiva. Certíssimo, e eu compreendo a situação atual. E o legislado versus simulado, que a justiça, em muitos casos, decide com base em súmulas, né, e não tem previsão legislativa sobre algumas questões. E como que você vê isso? É uma tendência? Total. Uma tendência, tanto é que esse ano o Tribunal Superior do Trabalho entrou finalmente, né, eu digo finalmente porque já é uma previsão do Código de Processo Civil de 15, que se aplica ao processo de trabalho de forma subsidiária, nas teses ou temas vinculantes. Então nós já temos aí, em menos de um ano, mais de 300 temas editados e vinculam. Obrigam as instâncias inferiores, o que é mais do que súmula. Então, nós vamos nos aproximar mais desse tipo de situação. E aí exige, mais uma vez, que qualificação do advogado. Porque as pessoas, e é muito bom você ter tocado nisso, vamos estender, mas é um minutinho. Não, que é isso. Elas ficam muito no verbete ali, Júlia, da tese ou da súmula, principalmente da tese vinculante. E não vão no que a gente chama no direito de raça decidente, não acordam que levou a isso. E o advogado ele tem que fazer isso, para saber se o caso dele se amolda ao caso que gerou aquela tese vinculante. Ou se é o famoso distingue-se, se é o diferente. Sim. Então, isso é técnica, e isso o advogado tem que se debruçar. Você tem que ler todo o processo que gerou, ou processos que geraram aquele tema, aquela tese vinculante. Mas o common law que veio para cada vez mais ficar, sem dúvida. E aí é mais um ponto de qualificação. É diário, a gente fica quase doido. Um pouco doido. E para puxar esse tema, então, o que você acha sobre o recurso de revista? Por que ele é tão raro de ser admitido? Falta de técnica. Falta de técnica. Isso aí é fato. Perfeito. É fato porque, né, tem colegas, amigos que têm curso dessa temática e eu vejo o resultado dos alunos. É um recurso extremamente difícil de fazer. A gente não aprende na faculdade, a gente tem uma enorme dificuldade na vida e tem muita técnica. Alguns podem chamar até de macete. Sim. Então, um detalhezinho, olha, não coloquei aqui
que foi o Diário Judicial Eletrônico que foi onde estava o repositório autorizado, de onde saiu essa divergência jurisprudencial. Acabou. Olha, não marquei na transcrição do acordo o trecho que é objeto da minha insurgência. Acabou. Então, assim, óbvio que a tendência é negar, que a maior parte dos recursos se nega, e que tem muito recurso de revista protelatório. Esse é outro problema. Mas quem tem qualidade sobe recurso. Você vai subir poucos ou muitos, vai depender de quantos você analisar e entender que é cabível ou não. Porque aí existe aquela recorribilidade, muitas vezes protelatória. Ou na maior parte das vezes protelatória. Perfeito. Ou, aí eu queria chegar também na falta de técnica anterior, que vai o exemplo que eu dei da minha advogada. Eu ensinei para ela, primeiro pelo recurso de revista, a treinei assim, para ela já compreender que lá no recurso ordinário, nas contrarrazões, e já fazer isso na inicial e contestação, ela tem que pré-questionar a súmula, os artigos, para já estar tudo certinho em termos técnicos no recurso de revista. Perfeito. E a gente trouxe aqui doença ocupacional em caso de burnout. Qual que é a sua opinião? Já que você trouxe mas aí assim, esse ponto de teletrabalho, esse excesso de informação é o que a gente tem que cuidar. É cada dia mais comum e é cada dia mais problemático. Coincidentemente, hoje, né, eu cheguei aqui respondendo uma consulta de burnout e outros transtornos psicológicos e psiquiátricos. Então, é um problema, vem a NR1 aí com a nova redação para o meio de 2016, já foi adiado isso várias vezes. É um ponto de atenção enorme, é um risco gigante para o trabalhador, para a trabalhadora e também para o empregador. Então, buscar esse meio ambiente de trabalho sadio é dever do empregador e o trabalhador tem que também, né, ter a consciência dos seus direitos e reivindicá-los quando necessário. Aí eu não falo só de justiça, não. É dessa relação, a gente sair só do conflito, mas da conversa. Olha, tá muito, tá pouco, vamos mudar, porque a gente é criado uma sociedade, falei aqui do juizado, qualquer coisa, vou pra justiça. Meu avô atrasou, vou pra justiça. Como se a justiça fosse resolver tudo. A gente pode resolver muita coisa e deve fora da justiça. Pra gente fechar nas polêmicas, cuidador de idoso num contexto de envelhecimento populacional. É uma nova categoria? Tem regulamentação suficiente? Não tem? Como que você tá vendo essa situação? Eu só preciso distinguir com vocês que, cara, chove a ação hoje disso. Primeiro, a gente tem que distinguir o cuidador de idoso no âmbito residencial daquele que trabalha numa casa de cuidados, num asilo, onde quer que seja. Por quê? Quando ele está no âmbito residencial, ele é um trabalhador doméstico. Vamos tratar aqui de maneira didática, trabalhador doméstico é um gênero. E a espécie pode ser o motorista, a pessoa da limpeza, o próprio cuidador, enfim, qualquer um que trabalhe no âmbito residencial para uma família e não tem escopo de lucro é trabalhador doméstico. E tem uma regulamentação própria, que é a Lei Complementar 150. Então, respondendo a sua polêmica, sob o olhar do trabalhador e do empregador doméstico. Esse cuidador de idoso não pode trabalhar mais de 2 dias na semana. Se ele trabalhar mais de 2 dias, ele tem que ter carteira assinada. Por exemplo, meus pais, minha mãe faleceu agora, mas meu pai sofre de Alzheimer. Tem cuidador 12/36, carteira assinada, tudo certinho. Mas ele não quis. Não existe essa autonomia da vontade no direito de trabalho. A não ser que mudem a CLT. Ponto. Ou vem a famosa pejotização, tema 389 da STF, e decida de maneira diferente. Mas hoje, artigo 3º, artigo 9º da CLT, não autorizam, assim como o artigo 7º da Constituição. Acabou. Mas aí tem polêmica. E aí eu vou aproveitar que você levantou a bola da pejotização. Qual que é a sua visão? Só concluir aqui a polêmica, eu te falo da pejotização até com esse gancho do trabalhador doméstico. A pessoa trabalha 2 dias na semana, 2 plantões de 24 horas. Ela está cumprindo a Lei Complementar 140 ou não? 150 ou não? Você tem decisões para os 2 lados. Outro exemplo. Trabalhador doméstico não tem direito à insalubridade. E o cuidador de idoso, que às vezes tem contato ali com questões biológicas, né? Sejam secreções do próprio paciente, né? Aplicação de injeção. Como é que fica? Então ali você me perguntou da regulamentação, é algo que a gente tem que ter um olhar bem atencioso. E aí o que acontece? As pessoas às vezes são muito PJ. Júlia, pejotização é fraude. É diferente de terceirização. Sim. Eu posso contratar uma empresa que vai fornecer os cuidadores para o meu pai. Vai fornecer no mesmo esquema. Eu vou pagar, só que aí o meu contrato é com a empresa. Contrato de natureza civil. Vai me fornecer a mão de obra. Por um lado é muito bom, porque se alguém adoecer, já tem substituto. É igual se faz com serviço de conservação e limpeza. Isso aí é tranquilo.
A pejotização é quando, por exemplo, eu pego esse cuidador de idoso, que está diretamente lá na casa do meu pai, ao invés de pagar o que pago para ele como trabalhador, assegurando os direitos sociais que a legislação impõe, eu contrato como microempresário individual. Primeiro, que não é empresário. E segundo, eu estou fraudando a legislação, porque eu estou exigindo dele horário, eu estou exigindo dele uma série de obrigações que são típicas do artigo 3º da CLT. E conforme o artigo 9º, isso é nulo de pleno direito. Agora, o que esse tema está fazendo no STF, sob o fundamento da livre iniciativa, eu aprendi na faculdade, ao longo da minha vida inteira, que para chegar no Supremo um recurso extraordinário tem que ser ofensa direta e literal, não é? Qual a ofensa direta e literal? Não tem, é ofensa, no máximo, reflexo. Aí é questão política. Então a pejotização é fraude. Agora, isso impede a gente construir outros modelos de proteção social? Não. Tem os trabalhadores por aplicativo. Podemos ter uma proteção? O salão parceiro aí, alguns criticam, mas é uma iniciativa, é uma legislação super razoável para o contexto fático e social. Agora, o que não pode é você precarizar. Aí esse trabalhador, a cuidadora, ficou grávida, e aí? Entendi. Ela adoeceu, teve um AVC. Qual a proteção que ela vai ter? Nenhuma. Então, assim, é um tema que dá um podcast, a pejotização, só que as pessoas simplificam como se fosse uma mera autonomia da vontade. Ah, a pessoa tem essa autonomia para decidir. Não é assim, ela precisa primeiro trabalhar. Poucos são, né, os que têm autonomia. O pessoal fala, tem na CLT o hipersuficiente, aquele que ganha mais do dobro do teto da Previdência, tem diploma de nível superior. Uma vez, uma colega, uma amiga, me ligou lá de São Paulo, gerente de um baita banco, diretora, sei lá. Tô com um aditivo aqui, ela é CLT, de hipersuficiente. Falei, deixa eu ver. Não tem como, não. Fica no sistema. E era cláusula abusiva, de anticoncorrência, um monte de coisa. Falei, e ela falou, o que eu posso fazer? Falei, negocia com o banco. Como que eu vou negociar com o banco? Então, assim, o buraco é muito mais embaixo, as pessoas simplificam o que é ser seletista, demonizam o que é ser um trabalhador ou trabalhadora seletista. Eu sou. Na instituição de ensino, tenho muito orgulho de ser. É o único meio? Não, mas a gente não pode ter trabalho sem proteção social, porque a Constituição não admite. É só ler o artigo 7º. E quem cuida disso é o Justiça do Trabalho. E embora o tema 389 também não queira, mas é o Justiça do Trabalho, artigo 114. E a importância dessa questão contextual, né? Sem dúvida. E da proteção que mas você traz. Mas hoje, né, Júlia, as pessoas querem simplificar tudo. Eu quero, eu posso, eu vou fazer, ninguém tem nada com isso. Não é bem assim. Te dou um exemplo prático. Estudos da FGV. Se pejotizarem metade hoje da força de trabalho, isso dá um rombo no orçamento, salvo engano, da ordem aí de mais de 350 bilhões por ano. Quebra a Previdência. Quebra a Previdência. O FGTS, que é recolhido, é um dos recursos que fomenta o quê? Sistema de habitação de pessoas de mais baixa renda. Nem tão baixa assim, cada vez eleva mais, né, o valor. E aí, já se pensou nisso? Não. Nós vamos resolver aqui dar bomba no direito do trabalho, porque ele é demonizado, porque ele é antigo, porque ele é assim, é assado, e vamos fazer agora tudo de outra forma. Falta equilíbrio. Falta maturidade. Falta o equilíbrio. Falta equilíbrio, falta maturidade da discussão. E eu falo até honestidade, com todo respeito. Por quê? Você tem que discutir o tema profundamente. Fizeram uma audiência pública agora no STF, muito mais para inglês ver, do que efetivamente. Em vários momentos, nem ministro tinha. Tem assessor. Mas, é um dos temas, sem dúvida, mais importantes da década. Esse contexto, né, das novas formas de trabalho, da evolução das relações de trabalho. E o legislativo, então, como já se tentou, cria uma legislação como uva de salão parceiro, como há diversos outros. Olha, esse tipo de pessoa vai ter essa proteção, né, vai ter o recolhimento previdenciário, esse vai ser solidariamente responsável. Pronto. Existem alternativas, mas o que se quer, infelizmente, o que eu vejo, é você desvalorizar e acabar com o direito do trabalho como se ele fosse um entrave para a economia, para o crescimento do país. Isso é a maior mentira, e eu provo com números para quem quiser depois, com estudos em qualquer lugar do mundo. Isso é mentira. Né? Como é mentira que nós somos os maiores litigantes também do mundo, que se propagou isso aí. Não sei se você ouviu, 90% dos processos trabalhistas do mundo é no Brasil. Isso é mentira. Tem um livro muito bom, até do João Renda Leal, professor no Rio de Janeiro, que é o Direito do Trabalho nos Estados Unidos, que eles acham que também não existe, e lá tem proteção, inclusive sindicato fortíssimo. Ele oficiou lá, perguntou no gabinete do ministro de onde ele tirou essa informação. Ele falou que foi numa entrevista de um empresário na revista.
Isso viralizou até hoje, 90% das ações trabalhistas. É verdade. Um colega, o outro, o Rômulo, foi meu colega de mestrado, ele é doutor, concursado aqui no tribunal, ele fez um estudo pequeno, provou por A mais B que, exemplo, Espanha e Alemanha, que eu me lembro aqui de cabeça, tem mais processo trabalhista per capita do que o Brasil. Mas isso ninguém fala. Isso não pode. Aí você vira de esquerda, de direita, entra numa paranoia, uma coisa completamente sem pé nem cabeça. Ou então são os posicionamentos muito extremos, radicais ou muito rasos, que acho que é o que eu sou taxado com os dois, depende da hora. Se eu falo, por exemplo, do Salão Parceiro, acho que é bom, não, mas você é de direita, extrema. Eu falo, pô, tem que defender o direito de trabalho, tá vendo? Eu sou um esquerdista maluco. Eu só apanho. Espero que eu não apanhe da audiência, né? Eu adorei, eu achei que, assim, foi ótimo, um episódio super completo, um pouco de tudo, e adorei sua visão também sobre os temas, acho que a gente desmistificou várias coisas também, enfim, gostei muito, Júlio. Eu me estendi mais do que podia. Não, adorei, não tem tempo não, aqui é livre, mas ótimo. Eu queria aproveitar para te agradecer novamente por ter aceito o convite, para mim foi uma honra te receber, sair energizada e inspirada aqui do podcast, do Papo com Você. E pra gente fechar, infelizmente, porque eu acho que, nossa, queria aprofundar em vários outros temas, queria que você desse um conselho final pros sócios de escritório ou pros advogados que nos escutam e que querem construir, acho que essa carreira de técnica, de atualização, enfim, e que equilibre tudo isso também com essa visão de negócio. A palavra, depois do equilíbrio, chave. Qualificação. Não abram mão da qualificação em qualquer área. Seja na de gestão, se você quer ser um gestor, seja se você quer ser um gestor só operacional, se você quer trabalhar sozinho, tudo na vida é educação. Nada se transforma sem educação. Você pode aumentar a pena, você pode falar que as facções são terroristas, nada muda se não for com educação, porque a educação transforma. Isso é provado, isso é dado. Perfeito. Então, se você cotidianamente e eternamente não se educar, em todos os níveis, a gente olha para trás, coisas que eu falava e fazia, eu não faço mais. A gente, graças a Deus, muda, né? E graças à educação. Então, a mensagem é: qualifique eternamente. Se não, procure uma coisa que você goste e mude de profissão, porque se você não quiser se qualificar na sua profissão, você está na área errada. E não tem problema nenhum isso. Transição de carreira está mais que na moda. Não tem problema algum. Mas é fazer o que você gosta, que aí você vai qualificar com prazer, que é o que eu procuro fazer. Às vezes com excesso, eu tô buscando equilíbrio. O equilíbrio é mais fácil de falar do que de aplicar, muitas vezes, dúvida. Né? Pregar pros outros é melhor do que pra gente, né? Mas Júlio, muito obrigada, adorei o papo. Pessoal, muito obrigada pela audiência, por nos acompanharem aqui. Lembrando que se você quer ficar por dentro das melhores práticas e das decisões também dentro do direito, mas também dessas práticas de gestão, inovação e formas de pensar o direito diferentes, assine a nossa newsletter Direito ao Ponto. É gratuito e vai ao ar todas as segundas. E, Júlio, novamente, só agradecer, amei o papo, me envolvi aqui nos temas, queria fazer mais milhões de perguntas, vamos ter que marcar outros. Bom, prazer. Eu que agradeço o convite, né? Parabenizo vocês pelo trabalho, não só aqui do podcast, mas de tudo que vocês fazem. É qualificação, é inovação, e é isso que a gente precisa. E no mais, estou sempre à disposição, tanto de vocês quanto da audiência, minhas redes sociais estão aí. E no final, acho que só falar isso, onde as pessoas podem te encontrar, acompanhar seu trabalho. O mais fácil é no Instagram, né? É o bahia.julio, Bahia sem H, então baia.julio, J-U-L-O. Eu tenho um canal que é o Descomplicando Direito do Trabalho no YouTube, conteúdo gratuito, tem muita coisa lá. Tá faltando eu me atualizar um pouquinho, porque eu tenho que achar o equilíbrio para ter esse tempo. Mas é isso, fica à disposição de todo mundo, para dúvida, comentário. Que eu acho isso massa. Eu aprendi isso outro dia, que o óbvio, mas tem que ser dito. A rede social é pra gente socializar. Às vezes alguém comenta alguma coisa e você não responde. Ou então não é rede social. Né? Tá certo. Então, eu respondo, às vezes demora, mas respondo todo mundo. Discordar também. Respeitosamente. Tá, né? Exatamente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo Lawyer to Lawyer.